cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Eu sou o Padre Erlando, pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, de Chaval. Nós estamos aqui para o nosso primeiro encontro, nosso primeiro contato. A proposta é realizar um projeto de formação para a nossa comunidade paroquial nesse mês da Bíblia, nesse mês de setembro. A Igreja sempre convidou os fiéis a conhecerem um pouco mais a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é fonte da vida da comunidade, a fonte da vida da Igreja. É da Palavra de Deus que sai a fé, que sai a esperança, que sai a missão, que sai a vocação. Então, convidamos você a participar conosco desta caminhada formativa com a Palavra de Deus. Que nesse mês de agosto celebramos as vocações, nesse mês de setembro que celebramos a Palavra de Deus, nesse mês de outubro que celebramos a missão, é um chamado que a Igreja nos faz a caminhar na fé, na esperança, conhecendo cada vez mais e melhor a Jesus Cristo. Então convido você a vir conosco nesta caminhada. Então, nesses encontros, que serão sempre aos sábados, das 14 às 15 horas, a gente vai refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. Conhecer seu conteúdo, conhecer sua espiritualidade, conhecer sua história. E conhecendo o conteúdo da Palavra de Deus, a gente vai descobrir o ser humano, vai descobrir a pessoa, que é você, que sou eu, que somos todos nós. Pessoas de vida, pessoas de fé, pessoas de luta. A Palavra de Deus está presente na vida das pessoas. E como está presente na vida das pessoas, também está presente na vida da Igreja. Por isso nós precisamos compreender que a Palavra de Deus faz parte de uma realidade, compõe uma história, a história da Igreja. Por séculos, a Igreja sintetizou, organizou essa experiência da Palavra de Deus. Para que a gente compreenda melhor, você pode pegar a sua Bíblia e busque o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Nesses 5 versículos, nós temos uma síntese, podemos dizer assim. Nós temos um horizonte de por que a Bíblia existe. Por que os textos sagrados chegaram até nós. Veja o que nos diz o evangelista Lucas. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Então, nesses primeiros 5 versículos do Evangelho de Lucas, ele deixa bem claro todo o processo feito, de que ele juntou todas as experiências que ele encontrou, seja testemunho oral, as experiências, as falas, as conversas, os pergaminhos da tradição, e ele compôs uma narrativa de modo ordenado, e aí podemos dizer com começo, meio e fim, para que a gente pudesse compreender um pouco mais sobre Jesus, sobre seu testemunho, sua palavra e sua missão. E esses textos narrados, escritos, compõem a Bíblia, o livro da palavra de Deus. Mas a Igreja Católica, ao longo de 2000 anos, foi sintetizando e aprofundando o conhecimento dessa palavra. E nós temos a última, se é que podemos dizer assim, a última grande experiência
conhecimento da palavra de Deus foi o nosso Papa Bento XVI, que escreveu essa exortação apostólica pós-sinodal, que aconteceu em 2010. Ele escreveu Verbo Domini. É um documento que, a partir da Dei Verbum, um documento também do Concílio Vaticano II, sobre a palavra de Deus. Então ele atualiza na vida da igreja e na vida dos cristãos a palavra de Deus, sua importância, sua necessidade e sua existência entre nós. Ele diz assim, o Papa Bento XVI, nesse documento Verbo Domini: é de conhecimento geral o grande impulso dado pela constituição dogmática Dei Verbum, a redescoberta da palavra de Deus na vida da igreja, a reflexão teológica sobre a revelação divina e ao estudo da Sagrada Escritura. Então ele fala da abertura, ele fala do acolhimento e ele fala da importância da palavra de Deus na vida da igreja, na missão da igreja, na constituição da igreja. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, o magistério da igreja. E terceiro, a nossa igreja particular da Diocese de Tianguá. São João 23, na década de 50, que era o Papa da época, o Papa que convocou e abriu o Concílio Vaticano II, em 15 de novembro de 1958, quando a Conferência Episcopal Latino-Americana propôs um grande encontro latino-americano para acontecer na cidade do Rio de Janeiro, então o Papa mandou uma mensagem para esta conferência, e nesta mensagem ele dizia aos cardeais e aos bispos brasileiros que organizassem um plano de pastoral, uma trajetória, um caminho que toda a igreja do Brasil pudesse seguir. E assim os bispos fizeram. De modo que essa trajetória, esse plano de pastoral foi absorvida por todas as dioceses, inclusive a nossa diocese de Tianguá. E nós trabalhamos com esse plano diocesano de pastoral, que a cada 4 anos, inclusive esse é de 2015 a 2019, a cada 4 anos, seguindo a caminhada da Igreja do Brasil, é atualizado ou renovado. Então esse plano de pastoral é o plano que orienta e norteia a nossa caminhada de evangelização. E esse plano diocesano de pastoral, ele é constituído a partir das orientações da CNBB. Esse diretório geral da ação evangelizadora no Brasil traz a estrutura, a metodologia e a pedagogia de como caminhar nesse trabalho de evangelização com as comunidades cristãs. Então esse documento é diretriz, é orientador. Não é ele que vai dizer como fazer, mas ele vai dizer por onde caminhar, que horizonte contemplar e que tempo trabalhar. E dentro dessas diretrizes, nós temos as perspectivas de ações de evangelização. Então esse diretório de 1º de 2011 a 2015, que tentou atualizar as diretrizes e as propostas da Conferência de Aparecida, estão nesse documento. A 7ª Conferência Episcopal Latino-Americana, e dentro dessa perspectiva da América Latina, o Brasil sintetiza no seu contexto, na sua realidade. Então a primeira proposta é uma igreja em estado permanente de missão. A segunda, uma igreja casa da iniciação à vida cristã. Terceiro, igreja lugar da animação bíblica da vida e da pastoral. O quarto, igreja comunidade de comunidade. E o quinto, igreja a serviço da vida plena para todos. Então são 5 urgências que a igreja aponta
por onde a ação pastoral deva acontecer. De 2011 a 2015 foi esse trabalho. De 2015 a 2019, a igreja retoma esse trabalho e vai atualizando. Então, durante 8 anos, a igreja veio trabalhando nessa perspectiva. Esse ano, aliás, ano passado, 2019, na Assembleia dos Bispos, eles pensaram em fazer uma mudança. Eles não vão trabalhando na perspectiva dessas linhas, mas eles pegaram a figura da casa como local do encontro. Então, a igreja e Jesus Cristo. A igreja como lugar da casa e Jesus Cristo como o amigo de caminhada. Então os bispos pensaram, a igreja que conhece a Cristo precisa apresentar esse Jesus Cristo a seus fiéis. Então a igreja agora é pensada como uma casa que acontece o encontro do fiel com Jesus. Partindo dessa realidade ou dessa visão da igreja como a casa do encontro, as estruturas que sustentam esta casa foram pensadas como 4 pilares. Primeiro, o pilar da palavra. Segundo, o pilar do pão. Terceiro, pilar da caridade. E o quarto, pilar da ação missionária. Então, palavra, pão, missão e serviço. Então, essas 4 colunas que sustentam esta casa ou que ajudam na organização e na formação dessa casa, nos ajudam nesse encontro com Jesus, com o seu evangelho, com a sua mensagem. E nos próximos 4 anos, nossa igreja vai trabalhar nesse novo formato, nesse novo projeto de evangelização. Nessa dinâmica, nós somos convidados a retomar o primeiro pilar, que é a palavra de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu quis situar você e nós nesta realidade. Por que refletir a palavra de Deus? Qual sua importância? Qual sua necessidade? Mas a gente vai começar lá do comecinho. Nós podemos dizer, vamos começar com o beabá da Bíblia, o ABC da Bíblia, a cartilha. Aquele que não conhece muita coisa, vamos começar lá do início. Então, se você tiver sua dúvida, já pode ir anotando. Se você tiver algum comentário, também pode ir anotando. E no próximo sábado, estaremos a partir das 14 horas, juntos com você, para continuar nossa conversa, nosso diálogo sobre a palavra de Deus. Durante a semana, você pode entrar nesse canal e fazer sua inscrição, para que você receba o material online. Durante a semana, você pode ir dando uma lida nos textos que serão propostos e lendo a palavra de Deus durante a semana. No próximo sábado, nós vamos aprofundando esta caminhada, este conhecimento, fazendo este estudo sobre a palavra de Deus. O objetivo desta caminhada é que você conheça um pouco mais e com profundidade a palavra de Deus, pois a gente só faz aquilo que conhece, bem como amamos quem conhecemos. E que você conheça Jesus para amá-lo cada vez mais em Deus e no semelhante, no seu irmão, no seu próximo. Fica com Deus, um abraço e até sábado, se assim Deus nos permitir, para a nossa caminhada com a palavra de Deus. Obrigado, fiquem com Deus.